Opa pessoal, beleza? Aqui é o Marcos. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o método default. O método default ele foi incluído aí no Java 8, ele é uma das principais mudanças que ocorreram na linguagem e ela é utilizado em interface. Bom, vamos entender aí qual foi essa mudança. Eu abri aqui a classe list para a gente entender um pouquinho. Só lembrando uma observação na interface. A interface, a gente só declarava aqui o tipo do método e as classes abstratas ou as classes concretas teriam que implementar esse método. Ou seja, se você implementar o list, você ia ter que implementar o método size, o método exempt e assim por diante. Bom, agora no Java 8, eles criaram o método default exatamente para a gente, dentro de uma interface, a gente conseguir criar um método que tenha corpo. Agora, por que foi feito assim? Para exatamente não quebrar as classes subsequentes. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos criar uma classe, main. Vamos criar o public static void main. E vamos começar a criar aqui a nossa classe. Vamos criar primeiro uma interface chamada myCollection. E dentro dela, vamos fazer o mesmo cenário que acontece no list. Vamos colocar aqui int. Na verdade aqui não é uma class, é uma interface. E vamos criar aqui, ó, int size. Muito bom. Se a gente tentar criar aqui um método que tenha corpo, olha o que vai acontecer. Vamos colocar o boolean isEmpty. O próprio compilador já não vai deixar, né? O IntelliJ já vai barrar aí falando que interface não pode ter corpo. Então tá. Então vamos apagar aqui. Então a gente declarou aqui o int size e vamos declarar o boolean isEmpty. Então a gente tem dois contratos aí dentro dessa interface e agora vamos criar uma outra classe, agora uma classe concreta. Vamos colocar o nome aqui de myList. E vamos implementar essa interface, myCollection. Muito bom. O IntelliJ já está mostrando aqui que a gente vai precisar implementar esses métodos. Então vamos implementar esses métodos. Por padrão, vamos deixar ele default aqui, sem ter que mexer no corpo. Então beleza. Então, agora a gente tem a classe myList e a interface myCollection. Bom, agora vamos criar aqui dentro do myCollection, vamos criar um outro método, né? um outro contrato, colocar void clear. A partir desse momento, a gente criou, então, esse novo contrato dentro do myCollection. Obviamente, o myList vai agora começar a pedir para implementar esse método, ou seja, a gente vai ter um grande erro de compilação aí dentro do programa. Então, a gente vai ter que implementar obrigatoriamente esse método. Muito bom. E todas as suas classes vão parar de dar erro de compilação. Aí que vem a grande sacada do Java, né? Eles incluíram nessa versão o método default exatamente para não ocorrer isso. E você não ter uma quebra aí de implementações dentro do seu programa. Então vamos dar outro exemplo aqui. Vamos criar agora um outro método. Só que agora a gente vai usar o default, o método default. Então a gente vai retornar void e vou dar um nome aqui de print. Agora sim, se eu colocar essa palavra-chave default, a partir do momento agora o compilador não vai dar mais erro e eu consigo dentro dele atribuir um corpo. Então eu vou colocar um sysout aqui e vou imprimir aqui, ó, print myCollection. Se a gente entrar no myList que implementa myCollection, pode reparar que agora ele não vai dar mais erro. Esse foi um dos motivos que o Java incluiu o método default. Se a gente entrar aqui no list novamente, a gente vai começar a entender algumas coisas. Então a gente viu aqui, ó, que ele contém o size, contém o empty, contém o contains, ou seja, isso tudo já era pré-definido lá no Java 7. Esses métodos esses contratos já existiam no Java 7. Agora eles incluíram, para não quebrar todos os contratos ou
algum desenvolvedor implementava list, vai ter que sair alterando, dando refactor em todas as suas classes, eles criaram o método default exatamente para facilitar. E aí a gente teve alguns ganhos, né? Um dos ganhos, vamos dar uma olhada aqui, ó, o método default. E eles conseguiram acrescentar novas funcionalidades dentro do list, que agora não quebra, né, essas implementações. E olha que legal. Então agora a gente já ganhou o replace all, já ganhou o sort e alguns outros métodos que foram incluídos na linguagem. A gente vai ver muito aí no Java 8, a partir do string, a partir de lambda, a gente vai ver esses métodos default. Então é importante você entender por que foi criado, né, e quando vai ser utilizado esse recurso, né? Então, se a gente quiser agora instanciar mylist, então vamos instanciar mylist, new mylist, vamos colocar aqui mylist, ponto, tem o método clear, o método exemplo e o método size, e a gente ganhou aí o método print. Então, vamos dar um print aqui, vamos dar um run, e exatamente imprimiu lá que ele está lá na collection. O resumo dessa aula, então, é basicamente você vai utilizar o método default dentro de uma interface exatamente para você não ter que implementar ela dentro das suas classes abstratas ou concretas. Então eu fico por aqui, espero que tenha gostado, até a próxima videoaula.